Exercício 3 da página 47, ele diz o seguinte: determine uma janela retangular apropriada para a função dada e use-a para fazer o gráfico da função. Então, ele já colocou aqui, né, a função. Vamos reescrevê-la, que vai ser f de x é igual a x ao quadrado menos 36x mais 32. Inicialmente, nós não conseguimos definir exatamente o que é essa função aqui. Sabemos que é uma parábola com concavidade para cima, né? Voltada para cima, mas não temos uma definição mais precisa. Outra coisa que a gente consegue saber aqui é que ela vai tocar o eixo y no ponto 32, porque quando x vale 0, y vai valer 32. Então esse é o segundo ponto que a gente tem. Mas aí a gente precisa entender outras diretrizes para definir qual é a janela apropriada para esse gráfico, né? E a diretriz que a gente vai seguir aqui é a seguinte. Aqui, neste ponto aqui, nós podemos completar o quadrado. Como? Como se completa o quadrado? O número, né, que está multiplicando aqui a nossa incógnita x, nós vamos dividi-lo por 2. Então, 36 dividido por 2 vai dar 18. Este número elevado ao quadrado, já deixei nossa calculadora de prontidão aqui. Então, já deixei a calculadora aqui, vamos analisar. 18 vezes 18, 324. Então, é igual a 324. Feito isso, né, o que nós vamos fazer agora? Adicionar 324 à nossa função original e subtrair 324 à nossa função original. Então, vai ficar da seguinte maneira. F de x é igual a x ao quadrado menos 36x mais 324 menos 324 mais 32. Correto? E aqui nós temos um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Já sabemos que isso aqui é fruto de 18 ao quadrado. Então, vai ficar f de x é igual a x menos 18 ao quadrado. E aqui fora vai ficar 324 mais 32. 324 negativo, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Menos 324 mais 32. Menos 292. Então, aqui vai ficar menos 292. Beleza. Agora, nós já temos uma definição melhor a respeito da nossa função, né? E assim a gente já pode começar a definir em qual janela retangular esse gráfico pode trabalhar de maneira melhor. Primeiro, este número aqui e este significam o seguinte: nós já sabemos que pelo x ao quadrado se trata de uma parábola. Então, nós vamos só fazer um esboço aqui. E é uma parábola que corta o eixo y no ponto 32, que é este aqui. Vamos fazer aqui, não basicamente na escala, só para a gente poder entender como vai funcionar a nossa janela. Aqui é o ponto que toca o eixo y, que é o 32, certo? Pela definição, né, das funções, esses valores aqui significam o vértice da nossa parábola. E se ele toca aqui no ponto 32, esse 18 seria o centro da parábola aqui, correto? Então aqui é 18. E o menos 292, que é este ponto aqui. Logicamente não está na escala, mas isso aqui é só para podermos entender como que a gente vai definir essa janela. Beleza, a projeção está aí. Então este ponto aqui é o vértice da parábola, né, definido pelo que a gente já conseguiu puxar da função aqui. Feito isso, já podemos definir que a janela ela vai trabalhar em um sentido aproximadamente, né, razoavelmente próximo daqueles pontos que a gente já definiu. Se, vejam só,
aqui nós temos 292, a gente pode definir que o final da janela trabalhe aqui em menos 300. Correto? Beleza. Este ponto aqui é o ponto zero. E aqui o gráfico vai ter uma crescente contínua, né? Então a gente pode utilizar do lado oposto aqui pelo menos o mais menos 10, que já consegue preencher este ponto e a gente consegue identificar o ponto que está tocando o eixo Y, que é o 32, né? A gente consegue ver esse ponto de maneira clara. Do lado oposto, raciocina comigo. Se 18 é o centro do vértice, né? Ele vai tocar aqui basicamente no ponto, digamos que seria o dobro de 18, né? Se eu tenho metade para lá, metade para cá. Seria, então, a gente imaginar se fosse, né, corretamente o zero, seria 36. Só que nós vamos andar um pouquinho para frente para poder ter um preenchimento melhor do gráfico. Então, pegar o ponto 40, correto? E superior, já que 32 é o ponto que a gente já definiu, que é o ponto que toca o eixo Y, se pegarmos o ponto 100, teremos uma compreensão bacana de 32 para cima para poder enxergar essa trajetória do gráfico. Então, quais são os pontos que a gente conseguiu definir aqui? Vamos lá. Para x, o mínimo de x, menos 10. E o máximo de x, 40. Então, aqui está x mínimo e x máximo. No y, no eixo y, o mínimo de y, menos 300. E o máximo de y, 100. Então, y mínimo e y máximo. Ok? Vamos colocar isso lá no GeoGebra para a gente enxergar, para ver se realmente ficou um parâmetro aceitável, porque aqui a gente fez um esboço, fora de escala. Vamos colocar lá na nossa calculadora para poder enxergar melhor. Vamos lá. A função, ela é f de x igual a x ao quadrado menos 36x mais 32. Essa é a função. Ok? E aí os pontos que nós definimos foram menos 10, o mínimo de x, 40 como o máximo de x, menos 300 como o mínimo de y e 100 como o máximo de y. Correto? Então, essa aí seria a janela apropriada para a nossa função. E veja, tá bem aceitável. Tá bem aceitável, né? Deixa eu ver se aqui ficou correto, menos 10, está certo, isso mesmo. É uma janela aceitável e ela preenche bem aquilo que a gente está buscando, ok? Vou tirar um print aqui, vou colocá-la num cantinho aqui da nossa resolução. Para que possamos acompanhar como ficou o desfecho do gráfico. Vou colocar até por cima do nosso aqui mesmo. Ok? Este ponto ficou definido, porque o nosso próprio cálculo aqui já deu, que é 18, né? Por menos 292, realmente bateu. Se a gente pegar aqui a ampliação do gráfico, vai ver que vai bater isso aqui mesmo. Cortou o eixo Y no ponto 32, exatamente no ponto 32. E por essas diretrizes aqui nós temos uma janela adequada para o gráfico. Beleza? Vamos para o próximo.